Isso na superfície apical. Depois, iremos falar da superfície basolateral, ou seja, basal e lateral. Primeiro, vamos especificar essas três adaptações da membrana plasmática que envolve a superfície apical da célula, beleza? Então, aqui, em primeira mão, nós temos uma adaptação da membrana que nós chamamos de microvilosidade. Microvilosidade vem de vilosidade, vilos. Então, é uma projeção que a célula apresenta na sua camada superficial, ou seja, no tecido epitelial. Na membrana plasmática, ela vai ter essa invaginação aqui, ó, parecendo projeções cilíndricas, né? Como se fosse cubos, como se fosse uma projeção para fora, né, da célula, no sentido a relação à membrana plasmática da célula. Então, essa projeção, ela tem como função auxiliar a célula, principalmente para que ela possa absorver os nutrientes. Então, lógico, se ela auxilia a célula a absorver nutrientes, tem um local específico onde nós vamos encontrar esse tipo de adaptações chamado de microvilosidades, certo? Então, as microvilosidades, ela vai estar presente nos tecidos que reveste a cavidade do intestino delgado, do duodeno, o íleo, e nesse local as células que estão presentes são células de tecido epitelial e vão apresentar microvilosidade. Qual função? Para aumentar a área de absorção da superfície da célula, né? E também tem como função aumentar a superfície de contato da célula. Porém, entre aumentar a superfície de contato e aumentar a área de superfície da célula, para a absorção de nutrientes, essa é a função que mais é considerada importante para essas células. Então, lá nas células do revestimento do intestino delgado, local onde ocorrem as absorções de nutrientes, absorções de substâncias, encontramos nas células especializações a partir da membrana plasmática. Essas especializações são denominadas de microvilosidades, que são pequenas projeções cilíndricas que está presente nesse local e que auxilia a célula, então, a aumentar a absorção de nutrientes ou aderir, aumentando o contato da superfície, né, da célula, certo? Isso é a função. Então, nessa imagem, vocês podem perceber que nós temos aqui um corte, né, do intestino delgado, aonde apresenta aqui na célula um monte de projeçõezinhas aqui, ó, que são os microvilos. São essas estruturas que são responsáveis por absorver, então, os produtos que nós precisamos após termos terminado o processo de digestão. Então, temos que absorver, o nosso organismo precisa de absorver esses nutrientes, e então, ou absorver a água, que seja, os eletrólitos, né, etc. Essa área aqui, então, das células, elas vão aumentar a superfície para que possa ocorrer de forma integrada essa absorção, certo? Então, observe também aqui, nessa próxima imagem, que nós temos aqui, bem assim, melhor para a gente poder perceber como que como essas microvilosidades na parede do intestino. Apesar que essas microvilosidades, elas precisam, então, da participação de uma proteína chamada de actina. A actina é uma proteína que vai auxiliar, então, na posição desses filamentos para que eles possam aumentar a sua absorção.
Então, essas microvilosidades são projeções que elas não são móveis, são projeções fixas que estão presentes nesse grupo de célula e elas precisam, então, de se movimentar, mas não com movimentos de locomoção, e sim movimentos, elas são fixas, elas se movimentam fixas, e quem promove esta função de movimento são os filamentos de actina, que é uma proteína que realiza também essas funções, a função contrátil, beleza? Em questão de microvilosidade, eu acredito que ficou bem esclarecido para vocês. Então, microvilosidade são adaptações da membrana plasmática que têm função de absorção de nutrientes, absorção de partículas, está presente nas paredes de revestimento externo do intestino delgado, portanto, esses revestimentos eles estão presentes na porção apical, porque está na superfície, beleza? E também temos outra especialização que está na base apical das células, chamado de estereocílios. Vocês podem perceber aqui na imagem que eles são bastante semelhantes à microvilosidade. Então, semelhantes, não são iguais, certo? Então, são parecidos com microvilosidades, mais longas e ramificadas. São imóveis porque também não se movimentam, assim como as microvilosidades também, elas não se movimentam, são imóveis. E são encontrados em locais, né, como no epidídimo e nas células pilosas do ouvido interno. A função, então, é a mesma, aumentar a área da superfície das células para aumentar a absorção, certo? Também realiza movimentos contráteis usando a actina. Portanto, são projeções assim mais discretas que as microvilosidades, até mesmo porque realiza bem menos funções do que as microvilosidades. Aqui nós temos um corte, então, nessa fotografia do epidídimo, onde tem a presença dos estereocílios, e a função, então, é aumentar a superfície de absorção, certo? Pessoal, invaginações de bases também são outro tipo de adaptação da parte apical da célula. Então, quando nós falamos de invaginação, perdão, pessoal, eu disse que as invaginações de base estaria na porção apical. Não, ela vai estar na porção basal da célula, porque base vem de estrutura que está abaixo, certo? Então, as invaginações de base, elas são um conjunto de saliências e reentranças na membrana, certo? Das células vizinhas, e que se encaixam aumentando a superfície e facilitando as trocas entre elas. São observadas nas células dos túbulos renais. Então, nesse caso, as invaginações de base, elas estão ali presente como se fossem dedos, você pode observar aqui na foto, e esses dedos, eles têm como função encaixar, né, para as células, né, trocar assim, encaixe entre células vizinhas. Isso é uma das funções. Porém, essas invaginações, elas têm como função também a reabsorção de água nos túbulos renais, e ela tem grande quantidade de mitocôndrias presente, até mesmo porque é um local que vai gastar bastante energia para realizar esse processo de absorção de água nos túbulos renais. Então, a invaginação de bases é uma adaptação da membrana plasmática que está presente principalmente em locais como os túbulos renais também, porém, reabsorver substâncias, né, úteis da urina, a absorção de água nos túbulos renais, etc. Porém, pessoal, a gente não pode confundir, então, em relação ao que nós falamos dos estereocílios, certo? Os estereocílios,
ele reveste o ducto das células epiteliais e ele tem especialização denominada de especialização para realizar a absorção. Porém, observe que ele está na superfície apical, o estereocílio. Enquanto que a invaginação de bases ela vai estar na porção basal. E ela tem grande diferença porque ela está abaixo, enquanto que os estereocílios estão na parte superior, né, ou seja, na base apical da célula, certo? Então, observe aqui na imagem, na microscopia eletrônica de transmissão, aonde nós temos, então, aqui as invaginações de base a partir da porção basal das células, e a responsabilidade, então, é a absorção de substâncias, beleza? Cílios e flagelos. Os cílios e flagelos também são adaptações da célula, da membrana plasmática, que está presente na porção superior da célula, né, que na porção apical. Os flagelos e os cílios têm a mesma função, que é locomoção, certo? Essa locomoção, ela pode ocorrer, por exemplo, os espermatozoides. O espermatozoide, ele possui flagelos, né? O flagelo, ele é uma função para o espermatozoide, que é realizar aí a locomoção, ou seja, a especialização dele é se locomover. Entretanto, quando você percebe aqui que os cílios, ele também tem a função de locomoção. Porém, qual é a diferença? Os cílios, eles são estruturas que eles realizam movimentos, portanto, eles são fixos, enquanto que os espermatozoides também realizam movimentos, mas eles são móveis. No caso dos cílios, a gente pode encontrar, por exemplo, na traqueia. A traqueia, ela tem uma grande quantidade de cílios, e qual é a função? Fazer remoção de partículas de impureza que, porventura, passou pela cavidade nasal. Então, ele vai estar presente lá para remoção dessas partículas. Então, a função é locomover partículas, portanto, essas estruturas elas são fixas. Já no espermatozoide, como foi colocado anteriormente, ele tem o flagelo ele vai realizar também locomoção, porém, eles são móveis, eles não são fixos. Então, cílios e flagelos são estruturas que estão presentes na superfície de algumas células, certo? E a função é locomoção. O flagelo também está presente em alguns protozoários, como Trypanosoma crucis, Trichomonas vaginalis, entre outros, certo? Pessoal, então para não ficar muito grande o nosso vídeo, o professor vai dar uma pausa aqui, certo? Nesse primeiro momento, e depois a gente volta então com a sequência desse conteúdo, beleza?